conosco. Atenção, há a possibilidade de alguma chuva para o sul do país. O centro tem estado a registrar chuvas intensas nos últimos dias. O caso, por exemplo, da província da Zambésia, Climana, sua capital provincial, com bairros ainda com sinais de inundações. A nossa solidariedade vai para com as famílias que estão a essa altura a enfrentar esse dilema aí de inundações. Muita força, não há males que durem para sempre. Esperamos que muito rapidamente possam se reerguer e as autoridades municipais têm que tudo fazer para aliviar o sofrimento das famílias. Meus caros, o novo fenômeno abala Moçambique. Há um novo fenômeno que está a atingir proporções que chamam-nos a atenção. Falamos do fenômeno de bloqueio de estradas, motivado pela alta no custo de vida. As famílias mais vulneráveis enfrentam extremas dificuldades para garantir o básico. Estamos a falar, sobretudo, dos produtos alimentares. São famílias que, a essa altura, não sabem o que fazer para garantir o seu sustento. É uma situação que leva as famílias a enfrentarem um sentimento quase que de injustiça e, algumas vezes, também um sentimento de clara impotência para poderem solucionar essa dificuldade para o acesso aos produtos alimentares. Compreendemos que os preços dos produtos alimentares está bastante alto, os preços estão a disparar, está muito difícil, sobretudo para as famílias vulneráveis, garantir a cesta básica. Está muito difícil as famílias vulneráveis garantirem o mínimo ali em casa. Fica uma situação extremamente constrangedora. E o que está a acontecer decorrente desta alta no custo de vida? As províncias de Inhambane, Gaza e Maputo têm estado algumas pessoas a ensaiarem bloqueios de rodovia à semelhança do que está a acontecer desde as primeiras horas do dia de hoje aqui na Matolaria. As pessoas que vivem em Boane não conseguiram no dia de hoje chegar ao centro da cidade de Maputo devido a esta situação. Vias bloqueadas a essa altura, estamos a ver uma ação levada a cabo ali por um veículo breakdown para então remover-se este caminhão que foi colocado ali exatamente para condicionar a circulação rodoviária. Há pessoas que tiveram que recuar, regressaram às suas casas porque não há possibilidade de atravessarem a Estrada Nacional número 2 e através dela chegarem aos locais de trabalho. As pessoas que fazem isto, as pessoas que bloqueiam as rodovias, colocam em cima da mesa a questão do custo de vida. Dizem que os preços dos produtos alimentares têm estado a disparar. Já não conseguem levar o mínimo para o sustento ali em casa. Por isso, acabam entrando neste fenômeno de bloqueio de rodovias. Há muitas estradas bloqueadas a essa altura que falo na Matola. Esta rodovia, Macantene, também está numa situação caótica. A circulação é muito difícil. As pessoas dizem que fazem isto para poder pressionar ao governo, pressionar aos agentes econômicos para diminuir o preço dos produtos alimentares. Este exercício não termina apenas nas estradas. Chegam a ponto de dirigirem-se aos estabelecimentos comerciais avisando os agentes econômicos sobre a necessidade de fazerem uma rápida revisão dos preços dos produtos alimentares. Aliás, consta-nos também que há situações de pessoas que chegam a se dirigir aos estabelecimentos comerciais munidos de papéis que, portanto, das tarifas ou então dos preços que, portanto, vão a esses locais. Com o pressário, chegam aos estabelecimentos comerciais e dizem que o arroz não só podemos comprar a este preço. Nós temos este folheto, temos essas taxas aqui, temos esses valores aqui tabelados. Arroz só podemos comprar essa unidade de 25 kg, só podemos comprar a 500 meticais, 400 meticais. O açúcar só podemos comprar a 50 meticais. Portanto, já circulam nos estabelecimentos comerciais munidos de alguns folhetos que indicam os preços, exigindo a rápida revisão dos preços. Os agentes econômicos, em resposta a esse aperto, a essa solicitação e a essa pressão dos consumidores, eles, em determinados locais, avançam mesmo. Eles chegam a fazer a revisão do preço. Mas é um exercício que é falso.
é um exercício que leva o consumidor a pensar que a sua pressão, a sua exigência para a revisão do preço funcionou. Mas não é nada disso. Alguns grupos chegam mesmo a escalar superfícies de supermercados e é lá também onde fazem uma pressão. Vão aos supermercados e exigem, munidos desses papéis, e dizem que esses é que são os preços em vigor. O arroz não pode ser vendido a esse valor, o arroz só sai a 400, 500 meticais no máximo. Então, se vocês não fizerem a revisão, nós, no nosso retorno, vamos pilhar, vamos saquear e iremos incendiar o estabelecimento comercial. Diante dessas ameaças, diante dessas palavras, os agentes econômicos, temendo, até porque têm ainda nas suas memórias a situação que ocorreu, sobretudo no mês de dezembro, eles fazem a revisão do preço, descem os preços, mas alguns fazem-no em resposta simplesmente a essa pressão. Vendem aqueles produtos, sobretudo arroz, acaba aquela mercadoria, não vendem mais arroz. Encerram a atividade. Isto aconteceu também a nível das ferragens. Aqui mesmo na província, cidade de Maputo, há ferragens que foram obrigadas, houve um movimento de pressão junto dos armazenistas e também das ferragens para a revisão do preço. Disseram que o cimento só deve ser vendido a 300 meticais. E se não fizerem isso, nós voltamos, iríamos vandalizar. Então, aí os agentes econômicos baixaram o preço, passaram a vender a 300 cada saco de cimento. Terminou aquela quantidade de cimento, encerraram a atividade, não querem mais vender cimento. Alguns não querem mais vender varões. Dizem que estão a ser pressionados porque o custo da aquisição do cimento junto da fábrica é superior. O custo de transporte é superior. O custo da aquisição dos sacos de arroz é bastante elevado, por isso dizem não ter muitas alternativas. Perante a pressão que está a ser feita para baixarem os preços, eles baixam para vender aquela quantidade pela última vez e encerram a atividade, deixando no desemprego dezenas de pessoas. Esta é a realidade, esta é que é a questão. Por um lado, temos um consumidor extremamente numa posição de vulnerabilidade, que não consegue o mínimo para comer e ele queixa-se. Ele não consegue, tanto o mínimo para dar às crianças, não sabe como e onde colocar a sua inquietação e ele vai ao estabelecimento comercial e diz: se não fizerem a revisão do preço, eu volto amanhã aqui, vou saquear. O agente econômico, ouvindo isso, ele baixa o preço e depois não vende mais esse produto. Há muitos estabelecimentos nessa condição agora. Outros estão a vender arroz pela última vez, não querem mais vender arroz. Os consumidores, alguns, ficam com a falsa sensação de que o arroz baixou de preço. Ficamos nós alegres com a sensação de que o açúcar baixou de preço. Mas é a última vez que nós compramos esse produto naquela mercearia a esse valor. Eles não querem mais vender. E também temos esse exercício de bloqueio de vias. Chegados aqui, o que então tem que ser feito? Porque encontramos o consumidor que está coberto de razão. Ele não sabe como gritar e onde que deve levar as suas lamentações. Ele está a sentir o custo de vida, os preços dos produtos subiram, ele quer sobreviver e não tem alimento à mesa. Ele acaba movimentando-se, acaba se dirigindo às estradas, bloqueia as vias. Por quê? É uma pessoa irracional? Não, é uma pessoa que tem legitimidade também para colocar as suas inquietações. Tem legitimidade esse consumidor para dizer: nós estamos fartos de comprar a esse valor. Nós não temos capacidade para adquirir os produtos a esse valor. O consumidor está no seu pleno direito de reclamar pelo elevado custo de vida. Agora, a questão que nós temos que entender é se
a fórmula que está a ser usada é a mais conveniente ou não? Isso é outro debate que é importante também chamarmos aqui para a nossa reflexão. Estamos a ver a Estrada Nacional número 4, ali na zona de Macantene, bloqueada. Os caminhões com combustível e outros produtos não têm possibilidade de avançar. Via cortada. Há exigência para a redução do preço dos produtos alimentares. A nível das mercearias, há mercearias que estão a encerrar, não querem mais vender produtos alimentares. Ferragens também que já encerraram. Provavelmente seja a altura de chamar-se aqui também o governo para dizer alguma coisa sobre os preços dos produtos alimentares. Porque o consumidor, sobretudo o mais vulnerável, ele quer o arroz em casa, ele quer a farinha em casa, não tem capacidade para adquirir o arroz a 2.300, ele queixa-se, ele está com fome, as crianças querem comer. É ou não é legítima a sua colocação? É legítima a colocação do consumidor. Agora, aí vamos ver se a fórmula adotada é a mais correta ou não. É outro aspecto este que vale a pena chamarmos aqui para a nossa reflexão. Mas vale a pena, antes de irmos inclusive ao encontro de Hermenegildo Sócrates, está posicionado numa das zonas com este problema de bloqueio da rodovia, vale a pena acompanharmos a reportagem que fala deste medo que se instalou nas vendas, com agentes econômicos a encerrar as atividades. Por sua vez, os consumidores dizem que é uma forma de pressionar porque estão com fome. Mas também iremos encontrar nessa reportagem uma explicação de um economista que nos diz como é que isto funciona. Por que é que afinal as coisas estão assim? Vamos acompanhar. Escalada de preços dos produtos de primeira necessidade, fome à espreita e negócios em risco. São novos tempos caracterizados pela exigência de redução drástica dos preços dos produtos sob pena de evasão e saques. A população diz que quer comprar mercadoria barata, né? Mas para nós vendedores, nós que está a fazer esse trabalho, nós também queremos a mercadoria baixar. Mas o problema nós que tem, aonde que está a apanhar a mercadoria? Nas empresas, essas empresas grandes que fornecem a nós, ainda está a trazer mercadoria que está caro. Preços ao gosto do comprador. Os comerciantes explicam que há pessoas que chegam nos estabelecimentos já com lista de produtos e respectivos preços e exigem que seja adotada de forma obrigatória. Por exemplo, o saco de arroz de 25 quilos exigem que seja vendido entre 400 a 500 meticais, o litro de óleo a 100 meticais, 12,5 kg de farinha de milho a 300 meticais. Aí que já está a começar a dizer que a mercadoria tem que baixar. Se você não baixa a mercadoria, chega a marca preçozinho. A população quer comprar por 1.000 meticais. Nós está a levar arroz na armazenista grande a 1.620 para vir vender 1.680. Ganhar 60 meticais. Se aí tirar aquele nós que faz consumo trabalhador, renda, que apanha mais ou menos 60 meticais ou 70. Os comerciantes dizem não serem as pessoas indicadas para resolver a reivindicação. Quando nós leva coisa barato, ouviu? Entendi? Nós vai vender barato. Yeah. O problema não é para nós. O problema é fabricar, é importar. Importador. É problema. Quando baixar coisa lá, nós também comprar coisa barata, nós vai vender muito barato. Muito barato. Nós aqui também está sofrendo. Nós está aqui também. Muita coisa aqui está muito em cima. Muito em cima. Com medo de perder os produtos, alguns comerciantes reduzem os preços na expectativa de vender e assim que a mercadoria acabar, encerrar a atividade. É uma situação que coloca em alerta alguns agentes econômicos, sobretudo
na Matola que dizem estar a ser vítimas destas ameaças para a redução do preço dos produtos. Alguns agentes econômicos já pensam em fechar os estabelecimentos comerciais. Tanto na ronda que nós fizemos ao longo da cidade da Matola, encontramos alguns estabelecimentos comerciais que não conseguiram se reerguer depois das manifestações. Sim, outros está a fechar. Até eu também estou a ver que já não falta muito para eu fechar, porque aqui está a começar a dizer que a mercadoria tem que baixar. Se você não baixa a mercadoria, chega a marcar preçozinho. Então vale a pena cancelar mesmo, esperar a mercadoria baixar. Se baixa, começa a trabalhar de novo. Alguns cidadãos entendem que os protestos são uma forma legítima de serem ouvidos. Em algum momento, se nós não os forçamos, eles também não terão como forçar os que lhes fornecem a baixar os preços. Porque, na verdade, tem que se reduzir os preços. Está tudo difícil, está tudo caro. Sem contar com o cimento. E não só, nós temos o nosso presidente, que é o presidente do povo. Ele já disse. O que é que falta para reduzir os preços? Não é justo, porque a própria pessoa econômica que está a fazer o seu negócio, eu creio que trabalhou para conseguir ter aquele fundo que ele tem hoje. É feio, sim, a gente chegar lá e vandalizar. Mas eu gostei de uma coisa que fizeram aqui no bairro Benfica. Nós, grupos que fazemos manifestações, entramos com cartazes lá, pedindo para eles baixassem os preços. Caso não baixe, obviamente que estamos com fome, entraremos. O economista explica que há critérios para a fixação de preços nos mercados. Preciso perceber que ainda que haja algum anseio das populações, anseio tanto do povo, em querer reaver produtos de primeira necessidade, como o arroz, o óleo, a farinha de milho, o sabão, o frango, não é? O peixe, aqui com preços mais baixos, para que todo mundo possa conseguir adquirir, é necessário perceber que os agentes econômicos enfrentam uma estrutura de custo e não é de tudo racional. E recorda que as manifestações estão a ter impacto na redução da oferta dos produtos no país e propõe algumas soluções para este caos. Preciso primeiro perceber algo. Fala-se tanto da eliminação, não é, ou a supressão do imposto indireto, que é o IVA, não é, imposto sobre o valor acrescentado, mas é preciso perceber que os impostos em Moçambique, não é, são criados e fixados por lei segundo critérios de justiça social. E quem tem capacidade, quem tem competência para o fazer é a Assembleia da República. E a legislatura ainda não começou a operar. Nossa reportagem procurou algumas lojas da cidade de Maputo e Matola e constatou que alguns agentes econômicos ainda não conseguiram erguer-se depois da vandalização. Imaginemos que o dono da mercearia compre no armazenista o saco de 25 quilos, o saquito de 25 quilos a 1000 meticais para vender-nos a 500 meticais. O que é que ele ganha? O que vamos ter, provavelmente, é o encerramento das atividades. Alguns vão fechar. E a questão que fica é, onde é que iremos depois comprar? Mais do que irmos às mercearias dizer baixa lá o preço, é preciso também buscarmos informações e solicitarmos a revisão do preço. Se calhar não é ali, talvez já o falarmos com o dono da mercearia, estamos a falar com a pessoa errada, ele não sabe absolutamente nada. Tem que se envolver outras pessoas aqui, as autoridades, para se perceber o que é que se pode fazer. Se é redução do IVA, se não sei o quê, numa outra proporção. Porque ir à mercearia, ir à ferragem, eles vão baixar para agradarem-nos. Vamos comprar a 400, 500, depois vão fechar as atividades. Vamos passar a percorrer 17, 18 quilômetros para irmos comprar o arroz. O valor que íamos pagar, que pagávamos ali, iremos precisar de muito mais para pagar pelo transporte. Então tem que se ver um bocadinho. Ora, por conta mesmo dessa situação,
Este é um novo fenômeno, estamos a ter essas situações que vão complicando a retoma do país, complicam também a saúde das pessoas, porque sabemos que é pelas estradas que circulam também os doentes, por exemplo. As estradas têm sido bloqueadas. Vamos agora